Pokémon marcou a infância de muita gente, com seus monstrinhos fofinhos e batalhas épicas. Mas e aí? Vocês já pararam para pensar que alguns desses bichinhos eram, no mínimo, bizarros? Olha só o Haunter, um fantasma roxo que adora dar risada e roubar a alma dos outros. E não para por aí, temos o Gengar, a evolução do Haunter, que adora pregar peças e se alimentar da energia vital das pessoas. E o Hypno, que hipnotiza suas vítimas com o pêndulo, levando crianças para longe. Arrepiante, né? E quem lembra do episódio da Lavender Town, com aquela musiquinha sinistra e os fantasmas de Pokémon que assombravam a cidade? Esses são só alguns exemplos de como Pokémon, mesmo com toda a fofura, também tinha seu lado obscuro e assustador. He-Man, o defensor de Eternia. Mas vamos combinar, o Skeletor não estava para brincadeira, né? Com aquela cara de caveira, voz cavernosa e risada maléfica, ele era o terror de qualquer criança. E não era só a aparência do Skeletor que metia medo, não. Seus planos mirabolantes para dominar Eternia, suas criaturas bizarras e seus poderes mágicos, tudo nele gritava perigo. Lembram da Triclops, com aqueles olhos esbugalhados que viam tudo? Ou do Homem-Fera, com sua fúria incontrolável? Cada um dos capangas do Skeletor era mais assustador que o outro. He-Man pode até ter sido um desenho de ação e aventura, mas a verdade é que o Skeletor e sua turma deixaram a gente com alguns traumas de infância, né? E convenhamos, um bom vilão faz toda a diferença em uma história. Rugrats. Quem diria que um desenho sobre bebês fofinhos poderia ser tão assustador, né? Mas a verdade é que aqueles pequenos exploradores viviam cada aventura bizarra que até hoje me deixa arrepiado. Quem lembra do episódio O Pior Pesadelo da Angélica, em que ela é atormentada por um monstro feito de biscoitos? E o episódio O Misterioso Senhor Amigo, com aquele personagem macabro que infernizava a vida dos bebês? Sem falar nos delírios da Angélica, que transformavam qualquer situação cotidiana em um verdadeiro filme de terror. Sério, aquela menina tinha uma imaginação fértil demais. A verdade é que Rugrats sabia como ninguém brincar com nossos medos infantis. Seja com monstros debaixo da cama, o bicho-papão no armário, ou simplesmente a imaginação fértil de uma criança, o desenho nos mostrou que o mundo pode ser um lugar assustador quando visto pelos olhos de um bebê. Coragem, o Cão Covarde, um desenho que já no nome entrega a receita para o desastre, né? Afinal, quem precisa de heróis corajosos quando se tem um cachorro medroso como protagonista? Mas a verdade é que essa animação, apesar de ter momentos hilários, também era recheada de episódios perturbadores e personagens bizarros que assombraram a infância de muita gente. Quem lembra da máscara de Ramsés, que amaldiçoava quem ousasse usá-la? Ou do episódio da Fazenda, com aqueles galos mutantes sedentos por vingança? E o que dizer do Fred, o barbeiro maníaco, com sua risada psicótica e tesoura afiada? Coragem, o Cão Covarde. Pode até ter sido um desenho com uma premissa simples, mas a verdade é que ele explorou como nenhum outro os nossos medos mais profundos, nos fazendo rir e tremer de medo ao mesmo tempo. Os Caça-Fantasmas, um clássico dos anos 80 que marcou época com seus personagens carismáticos, humor sarcástico e, claro, muitos fantasmas. Mas convenhamos, alguns desses fantasmas eram assustadores demais para crianças, né? Quem nunca teve pesadelos com o Slimer, aquela gosma verde que adorava babar em tudo? E o que dizer do Gozer, o Destruidor, com sua aparência aterrorizante e poderes divinos? Sem falar nos inúmeros monstros e criaturas bizarras que assombravam Nova York. Os Caça-Fantasmas pode até ter sido um desenho voltado para o público infantil, mas a verdade é que ele não tinha medo de mostrar o lado assustador do mundo sobrenatural. Invasor Zim.
Um desenho que conquistou fãs com seu humor ácido, personagens caricatos e, claro, muita bizarrice. Mas convenhamos, por trás de toda a comédia, Zin e sua turma eram, no mínimo, perturbadores. Sério, quem em sã consciência iria querer cruzar com um alienígena baixinho, esverdeado e com planos malignos para dominar o mundo? E o Dir? Ah, o Dir, com aquela risada irritante, corpo desengonçado e obsessão por tacos, era a definição perfeita de caos ambulante. Invasor Zim pode até ter sido um desenho divertido e irreverente, mas a verdade é que ele não tinha papas na língua e explorava temas polêmicos com uma naturalidade assustadora. Então, da próxima vez que vocês assistirem a um episódio de Invasor Zim, lembrem-se de que por trás de toda a bizarrice, há uma crítica social ácida e inteligente. Batman, The Animated Series, um marco na história da animação e uma das melhores adaptações do Homem-Morcego para as telinhas. Mas não se deixe enganar pela animação. Essa série animada era mais sombria e complexa do que muitos desenhos da época. E os vilões, os vilões, eles eram aterrorizantes. O Coringa, com sua risada maníaca e planos imprevisíveis, era a definição de caos e insanidade. O Espantalho, com sua máscara assustadora e gás do medo, explorava nossos piores pesadelos. E o Duas Caras, com sua moeda da sorte e senso de justiça distorcido, nos fazia questionar a linha tênue entre o bem e o mal. Batman, The Animated Series, revolucionou a forma como víamos os super-heróis, mostrando que desenhos animados também podem ser maduros, complexos e, sim, assustadores. Gravity Falls, um desenho que conquistou o coração de crianças e adultos com seus mistérios intrigantes, personagens cativantes e, claro, criaturas bizarras. Sério, quem não ficaria assustado ao encontrar um gnomo falante, um triângulo Illuminati ou um fantasma de um quadrilátero amoroso? Lembram do episódio do gnomo que queria casar com Amabel? Ou da Sociedade do Olho Cego, que escondia um segredo terrível? E o Bill Cipher, com sua forma triangular, humor sarcástico e planos malignos para destruir o universo? Gravity Falls nos mostrou que a realidade pode ser mais estranha do que a ficção, e que, às vezes, o mais assustador é o desconhecido. Over the Garden Wall, uma minissérie animada que conquistou fãs com sua atmosfera sombria, personagens misteriosos e história cativante. Dois irmãos perdidos em uma floresta misteriosa, buscando o caminho de volta para casa. Parece simples, né? Mas essa jornada os levava por um mundo surreal, habitado por criaturas bizarras, como o Homem-Besta, com sua lanterna amaldiçoada, e a família de abóboras, com sua alegria macabra. A série explorava temas como perda, medo e amadurecimento de forma sutil e poética, mas sem jamais subestimar a inteligência do público. Over the Garden Wall pode ter sido uma série curta, mas deixou uma marca profunda na animação, mostrando que é possível contar histórias complexas e assustadoras de forma bela e emocionante. Adventure Time, um desenho que conquistou fãs de todas as idades com suas aventuras épicas, personagens carismáticos e universo cheio de fantasia. Mas por trás de toda a fofura e humor, a série escondia segredos obscuros, personagens perturbadores e episódios que nos faziam questionar a sanidade de Finn e Jake. Quem poderia imaginar que um desenho sobre um garoto aventureiro e seu cachorro mágico nos apresentaria vilões como o Lich, um ser ancestral de pura maldade que queria destruir toda a vida? Ou o Rei Gelado, um mago solitário e obcecado por princesas, que escondia um passado trágico e uma profunda solidão? Adventure Time nos mostrava que a vida é feita de altos e baixos, de momentos felizes e tristes, de aventuras épicas e desafios assustadores. E aí, pessoal, o que acharam da nossa lista?
Deu para sentir um friozinho na barriga relembrando esses momentos de suspense e terror? Aposto que muitos de vocês até se esconderam debaixo das cobertas durante alguns episódios, não é mesmo? Afinal, quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga gostoso enquanto assistia a um episódio de suspense? Deixem nos comentários quais desses desenhos vocês acham mais assustadores e se lembram de algum outro que não mencionamos. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!